Oi gente, bom dia, meu nome é Ana Clara. Eu sou a Bruna. E hoje a gente vem aqui apresentar o nosso projeto Pode Ser MiCast e a gente vai fazer uma viagem no tempo com nossos 3 diretores que já passaram pelo CEMI. Bom, vou pedir para que vocês se apresentem brevemente, por favor, começando pelo Lafayette. Olá, eu sou Lafayette Formiga, atual diretor do CEMI do Gama. Olá, eu sou a Alba Púrcio. Eu fui diretora no período de 2006 da Fundação até 2011. Olá, tudo bem? Ariomar, fui diretor de 2012 a 2016. Tá bom. Bom, eu vou explicar a dinâmica do nosso podcast. Eu tenho 2 perguntas gerais, que no caso vocês 3 irão responder, e depois vamos fazer as específicas. 2 individuais. Isso. Bom, a primeira pergunta é: qual legado vocês acreditam que deixaram ou querem deixar? Aí pode começar pelo Lafayette. Então é um legado assim de que os alunos, né, a grande parte, já começam no mercado de trabalho, né, como aqui é uma escola técnica informática, né, então que já ingressam no mercado de trabalho e que a grande maioria também entre nas universidades, né, então o foco do CEMI é nesse, e agora também com a escola bilíngue, né, que alguns alunos nossos vão e vá para a Alemanha também, igual eu fui, né? Que Sim. É uma coisa fantástica. Né? Então... O legado que eu quis deixar foi justamente a continuação do que a Alba construiu, que eu vejo que a Alba recebeu essa escola crua, sem local, sem ambiente, e ela conquistou este ambiente que nós estamos hoje, no processo da gestão dela. Então, do meu processo, o que eu queria trazer aqui era um pouco mais de relacionados à tecnologia. Então, houve uma mudança de currículo justamente no período, né, Alba, que a gente ficou no final do seu 2011 para 2012, foi a mudança de currículo. Então, assim, o meu legado foi a grande mudança de currículo e a questão dos alunos terem mais direcionado à informática. O meu é quase histórico, né? Sem dúvida. Na verdade, o CEMI não existia. Sim. Não existia o ensino médio integrado. Existia o ensino médio, nas performances antigas, e a gente começou. Se existe um legado, que eu não sei se a palavra é essa, que eu acho assim, quase uma referência pra gente, né? A gente deixou algo para ser construído, está sendo construído a cada dia. Então, houve um início na minha gestão, que na verdade não era uma gestão diretora, era a gestão de trabalhar num projeto de implantação. Então eu implantei o ensino médio integrado e a gente trouxe para o Gama. Por quê? O Gama não tinha escola técnica. Então, já que seria na área técnica, né, houve uma defesa para vir para o Gama. Então, se existe um legado, foi trazer essa ideia do ensino médio integrado e essa ideia de vir para o Gama. Porque o Gama é a defesa da gente, é o menino da gente, é o Gama, na verdade, né? Tanto é que todos nós temos uma história forte, porque os 2 que já vêm de gerações, né? O legado Gama. Então, trazer o ensino médio técnico, que esse era a honra, era o legado para o Gama. Sim. Aí, se eu estou em volta nisso, é uma honra minha, né, estar envolvida nesse processo. Sim. Sem dúvidas, né, foram 3 pessoas que marcaram, né, de suas formas, o CEMI de um jeito inexplicável. E outra pergunta que eu tenho pra vocês é se teve alguma situação difícil que marcou muito vocês e uma situação de orgulho, que vocês sentem orgulho de terem participado, né, terem feito esse feito. Então, a gente tem o orgulho, né, de ser o primeiro CEMI, né, de Brasília, e ser essa referência, né? Então, desde a época da Alba, do Ariomar, então a gente vem galgando aí, por exemplo, o primeiro lugar no IDEB das escolas públicas de Brasília, entendeu? Então, veio de um trabalho, né, que foi lá, a Alba colocou o tijolo, o Ariomar colocou o cimento, e a gente vai buscando cada vez melhorar. Vai colocando porcelanato. E teve algum difícil que chegou a marcar? Imagina quanto. É difícil a correria, né? Então é buscar recursos, né, para cada vez melhorar, né, os equipamentos. A gente sempre
brigando aí com a Secretaria de Educação, que é uma escola técnica e não tem uns computadores decentes, né? Então a gente sempre vem, né, buscando, né, essa incrementação nessa parte técnica, né? Então essa busca de recursos, né, constante, de emendas parlamentares para cada vez melhorar mais o ensino. E vai ser constante, é um processo constante. Se para iniciar nós fizemos uma forma de atuação curricular, envolvia qualquer pessoa podia se inscrever no CNI. Então a ideia inicial era essa, nós tínhamos alunos de 40 anos, que já era formado no ensino médio, que houve assim, participou da época que ainda era segundo grau. Vocês terem uma ideia, nós tínhamos pais, né? Meninos que eram pais, às vezes nem existiu muito tempo no CNI. Então a ideia inicial era que qualquer pessoa podia entrar, só que ela sairia com o ensino médio e o ensino técnico. Então se existe uma dificuldade, já começou ali, nessa forma de trazer o CNI. Hoje só entra pela tributariedade, os métodos de inserção aí, que é a escolha. Quem está sendo egressos, né, do ensino fundamental e do ensino médio. Mas antes não. Aí com isso a gente tinha uma característica totalmente diferenciada. Nosso público eram pessoas que já ou estavam no mercado de trabalho ou estavam sem qualificação nenhuma. Aí eu preciso me qualificar. Então vi o CNI como uma forma, uma escola técnica. Eu vou fazer o curso, depois eu vou arrumar um emprego. Eu vários casos assim, que passaram em concurso ali durante, e a gente poderia citar vários. Eu ainda lembro, né, que a primeira turma a gente guarda um carinho especial. Os meninos que passaram o concurso do Correios, que passaram, assim, que jogavam como referência o CNI. Aí, depois essas alterações, né, curriculares foram surgindo ao longo dos tempos. Então, cada vez que surgiu uma alteração curricular, a gente sofria com sendo embate. A gente tem que defender novamente, a gente tem que... Aí tem uma pergunta foco de vocês. Teve um momento, né, assim, que foi bastante difícil. Eu citaria, no nosso caso, na minha gestão, período da minha gestão, né, porque eu entrei como participante de um projeto via MEC. Então a gente tinha uma auditoria via MEC, que começou em 2006 e foi até 2008, meados de 2008, essa auditoria. Então cada passo que a gente dava, a gente era fiscalizado, porque a tendência era, não vai dar certo, esse modelo não vai dar certo, e a gente tinha que ir adequando, aperfeiçoando para dar certo. Então o momento mais difícil que eu lembro da minha gestão, porque em 2006 eu ainda não era diretora, eu era fundadora. Aí, março em diante de 2006, que eu já estava com a turma fundada, que houve o convite. Então, já que você está aí, vamos para a direção. Então, ninguém melhor do que alguém que participou ali dentro da base, né? Já sabe, e para acompanhar a auditoria MEC. Aí, quando o MEC nos abandonou, que foi início de 2008, a gente não tinha a primeira turma formada ainda para mostrar que valia a pena. A gente não tinha a primeira turma para mostrar os índices, mas a gente já tinha algumas referências, que foi o que nos salvou. O MEC simplesmente falou, agora é com a Secretaria de Educação. E a Secretaria de Educação, na época, desculpe, os atuais, já faz 20 anos, né? Quase 20 anos, 2008, eles colocaram tudo quanto é de empecilho. Então a gente participava. Sem apoio, vocês ficaram sem apoio, no caso. Apoio quase nenhum. Alimentação que hoje vocês têm aí com essa grandeza, nossa, com defesa de projeto, mostrar que precisava a gente trabalhar com os produtores locais. Houve um trabalho de coleta, sabe, da produção local. A gente cita sempre assim uns exemplos, que for falar os funcionários antigos, eles lembram sempre de um porquinho que a gente conseguiu. Aí falou, vamos fazer esse porquinho com almoço. Ninguém sabia bater o porco. Então existe história e tudo isso é história. Isso não se mata a história do CNI. Então houve esse período que foi difícil.
Mas depois dele, vários. Não é que fala assim, qual o momento mais difícil? Todo dia. Porque se existe uma área que na educação, é a direção de escola, que não é rotineira. Todo dia é uma surpresa, todo dia é uma tarefa a vencer, um embate a vencer. Então, o orgulho é exatamente esse, Sim. a construção dessa escola. Existe um ponto de orgulho? Não. Vários pontos de orgulho. A gente orgulha todo dia. Eu estou aposentada, vai fazer 9 anos. E ainda, né, vocês fizeram a gente voltar, pelo menos Sim, eu voltar na história, porque há 9 anos eu estou fora do mercado de educação, né? Mas ao mesmo tempo a gente não esquece, porque eu tenho uma base. E essa base já está aqui, ó, no sangue. Sim. É difícil, né? Mas acabou dando certo, né? Estamos aqui Dando certo. 20 anos, né? Então, Uma coisa interessante é que assim, o CEMI, ele nasceu depois de existir. Por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira turma matriculada e tudo mais iniciou em fevereiro. Só que a pedra fundamental do CEMI só aconteceu em março. 16 de março. E isso é algo que a gente tem que entender. Por que o CEMI nasceu em março? Por causa da direção, Por causa do grupo equipe. Exato. Que até então era MEC. Era MEC. Era projeto de defesa. Então a gente estava defendendo aquele período. E aquele ano, fica bem claro que aquele ano não existia escola, existia um anexo de uma escola. Eram apenas 4 salas, 2 laboratórios. Era um espaço a ser defendido, porque isso até entra no projeto inicial, né? Exato. Porque quando colocou esse espaço que hoje está aqui, que era o CEF12, o de lá era assim, vocês vão ficar aí. Eu lembro até que quando a gente sofreu, entre todas as dificuldades, uns furtos de computadores lá, tivemos que colocar uma grade no teto. Coisa mais horrorosa. Nossa, Mas serviu como dessa ajuda, grade né? foi ajuda, porque eles estavam entrando por cima, porque era fogo, né? Sim. A escola, então, entrava por cima. Aí teve que colocar uma grade, preço absurdo que ficou essa grade. E eu ouvi, na época, assim, a Alba tá pensando que vai passar 20 anos aqui. 20 anos é agora, né? A Alba tá pensando que vai passar 20 anos aqui, porque o preço foi absurdo, mas a princípio era aquilo que a gente precisava. Aí eles passaram a quebrar a parede. A gente não sabe como que ninguém ouvia o quebrar a parede. Quer dizer, buracos, assim, eu tenho fotos até hoje. Sabe? Deixa eu te lembrar uma história interessante dessa época. Essa tem muita época é coisa, muito né? boa de lembrar. Estamos lá guardando o nosso espaço, Isso. vamos ver. No início, a gente tinha não tinha sala dos professores, não tinha secretaria. A gente tinha uma sala, que era do tamanho dessa sala aqui, que era sala dos professores, secretaria, direção, Isso. coordenação. E os armários. Não era isso? E aí, teve um detalhe importante que aumentou. Mas a mais é que dividia, tá? 2008 virou 12. 2008 aqui. 8 virou 12 salas, não foi? Não, chegou a 12? Não, no 12 ela não chegou não. Eram 4, aí passou 8. a ser 8. Então foi 12 em 2008. É, que a gente pegou um pedacinho do CF2. Aí a gente não tinha espaço na sala para pegar do CF2 na época e fez um puxadinho debaixo do forro para ser uma outra sala de aula. Até a construção foi feita. Então assim, quando a gente luta, quem está desde o início do CEMI e conhece toda a sua história, desde a sua fundação, se apaixona por esse lugar. Então, vocês estão fazendo um trabalho fantástico aqui de contar um pouco da história dessa escola para mostrar para vocês que talvez vocês nem conheçam as histórias. Não mesmo. Da grande Vocês mudança, estão falando que- a grande mudança que ocorreu no processo até da clientela, do corpo discente. Você consegue dividir não só em gestões desse processo das 3, mas também em situações de que a época que o aluno não tinha escola, então ele não tinha uma raiz, ele lutava para aquilo. O engajamento dos alunos era bem diferente. Hoje vocês estão já numa escola já fixada e dificilmente vão sair daqui. Sim. Mas aquele engajamento, aquele start. Deixa eu pegar Ele morreu. esse gancho da Deixa. porque o dia que foi intitulado aqui, nesse espaço, CEF12, como sendo o local que seria construído CEMI. E a construção não vinha, Ele passava-se o tempo e a gente sofrendo lá,
que nós inventamos, né? O grande abraço? O grande abraço. Que lindo aqui. Que a gente fez a passeata de lá de baixo, que pegava o CF2, que hoje é sede 8, viemos Quadra 4 no setor sul. Quadra 4 setor sul, caminhando até aqui e fizemos o grande abraço no espaço, para ver se as autoridades viam que a gente precisava de um espaço. Estava crescendo, como é que a gente ia fazer o processo seletivo do ano seguinte e não tinha mais sala? Sim. E a gente estava entrando na vida da unidade lá, que era provisória, fica aí, são 6 meses, era pra gente ficar lá 6 meses, a gente ficou lá 3 anos e meio, foi em 2009 que nós Na viemos pra verdade, cá. a primeira turma a gente chegou aqui em 2010. 2010, Que a gente finalizou 2009 lá. Isso, que foi assim, trágico até essa mudança, então nós tivemos vários momentos também de orgulho, esse é um momento de orgulho, que a gente abraçou e a gente colocou na mídia, ó, nós precisamos desse espaço. A partir dali teve um avanço, correu um pouquinho mais para que aqui fosse liberado. Aí lógico, aqui né, uma unidade antiga que estava desativando para arrumar isso aqui. Nós tivemos problemas mil estruturais, até de energia elétrica. No início que a gente mudou para cá, foi um período em que a nossa governadoria, Distrito Federal, nós tivemos 4 gestores à época. Foram 4 governadores, foi um período crítico. E por ser um período crítico, o CEMIG ficou assim, e agora? Implantação, um período crítico governamental. Nós vivemos momentos que a gente pagava conta de luz e de água. Foi repassado para as unidades, todas as unidades escolares. Agora o CEMIG mal chegou, não tinha verba nenhuma, como é que paga isso? Então eram defesas em cima de defesa. Talvez isso, acho que vocês até lembram. Sim, falou, claro. Né? É bom até ficar registrado que essa época aí foi para ficar questão de história, foi na época da Caixa de Pandora. Onde teve aquele grande problema lá com o governador. Tirando os problemas, tivemos vários gestores da época. A governadoria estava procurando também a sua atuação, a sua forma melhor de conduzir o Distrito Federal. E nós dentro do pacote, iniciando. Então, muito difícil. A gente passou muita dificuldade, mas cada dificuldade a gente constrói. A gente constrói história. Isso é para a vida, né? A gente leva isso para a vida. Cada dificuldade nos faz maior, nos faz melhor. Olha hoje. Pois é. Todas as dificuldades que passaram é uma melhor. Vale a pena, né? E é uma unidade feliz. Eu sou muito feliz por não ter o gestor anterior, né, como referência. Eles já têm, né? Cada um tem as suas referências. Eu não tenho lá. A outra anterior a minha era melhor. Não tem. Não ouvi. Né? São dificuldades, mas querendo ou não, agora estão na mesa rindo das dificuldades que Das passaram, né? E Então, se preparando para os próximos que Com virão. certeza. Acabar não acaba nunca. Com certeza. Então agora a gente vai para as perguntas mais diretas e individuais para cada um de vocês. A Bruna vai começar. Pro Ariomar, qual foi a sua motivação para ter se tornado diretor? Motivação? Qual foi a sua motivação? A grande motivação é mudança e evolução. Simples. A mudança, ela não pode partir somente do gestor. Ela parte de todo o grupo. Então, chegou um momento em que o grupo de professores falou assim, tem que mudar. Apareceu a oportunidade, foi modificado, fiz o que eu podia fazer, cheguei até um momento que eu falei assim, chega, que foi um período de 5 anos que eu achei suficiente. Nesse momento, nesse período inclusive, teve a Alba continuou com a gente aqui na escola, foi para a sala de aula, teve um momento, então assim, o que motiva é a mudança e a evolução. Não que aquilo esteja ruim ou esteja bom, mas tudo tem que evoluir. Então, esse foi o meu motivador para esse processo. Não, mas foi realmente muito importante, porque como o senhor falou, o senhor queria mais relacionado à tecnologia, né, à informática. E hoje a gente vê que é o principal da nossa escola, né? Se alguém já chave, né? Porque se fala do CEMI, o pessoal se lembra de informática. Sim, mas assim, fique claro que a mudança, ela não ocorre pela falta do que o gestor anterior fez, não pelo contrário, ela fez muito. A Alba fez muito por aqui. Com certeza, vocês só agregaram uma outra. Sim, e esse processo evolutivo ele acontece. Poderia ser tido eu, poderia ser qualquer outra pessoa, mas assim, quem vem depois tem que ser sempre uma pessoa que tenta fazer o melhor. Sim. Com
Se não conseguir, tudo bem, mas melhor tentar. Tem uma frase assim, alguém tinha que parir esse menino. Se fosse uma mulher, né? É verdade. Né? Mulher é o principal, ela tá surgir para inventar, ninguém melhor do que a mulher, né, gente? Verdade. Tirando a nossa deixa claro. aqui. Agora eu tenho uma pergunta pro Lafayette. Qual é o sentimento de representar o CEMI tão bem? Qual é o sentimento de estar representando a nossa escola nos dias de hoje? É orgulho, né? Então, eu tenho bastante orgulho, amor, né, do que eu faço aqui. Então, é gratificante, né? Ver o nome do CEMI aí cada vez mais na mídia, né? Uma coisa que está dando certo, né? O fruto, né? Desse trabalho desde a Alba, Ariomar. Então, a gente fica orgulhoso mesmo. Então, é de bastante orgulho. Que é fruto do seu trabalho, né, Lafa? Enfim. Agora, pra Alba, qual foi a decisão mais difícil que você tomou ao se tornar diretora? Nossa, nós tivemos várias decisões, mas eu acho que a mais assim impactante durante a gestão, né, que vocês querem saber, foi a escolha dos profissionais. Porque à época a gente tinha que tirar das unidades, cada gestor. Então, vamos olhar lá no início, a gente tinha que tirar das unidades e aí a gente lembrava que numa distribuição de carga horária, quem ficava por último era exatamente aquele que era novo. Tinha menos tempo. Tinha menos tempo. Sobrava, aí naquele iria. Como a gente estava implantando um projeto, aí a gente tinha que decidir, olha, você decide, você que sabe. Ou faz isso, a gente pega os profissionais novos, ou a gente vai tirar alguns profissionais. E a gente tirou alguns. né? A gente tirou alguns para fazer a diferença, porque era a escola técnica de informática, que estava fazendo a matrícula de alunos manualmente, não tinha um computador. Esse é o fato que é bom de colocar. Nós fizemos era o acreditar. Então a comunidade estava acreditando em projeto. Como que eu ia colocar profissionais aí desqualificados, né? Então eu tinha que pegar pessoas qualificadas. E a gente tirou alguns. E aqueles que foram tirados, eles nem sabiam que estava sendo tirado, porque a gente tinha necessidade dele na unidade. Então esse foi um momento difícil, decisão difícil. Eu falei, eu vou assumir e vou pagar para ver. E deu certo, né, gente? Eu acho que deu certo. Depois disso tivemos vários outros. Sim. O caso dos furtos, daqueles computadores que era canhão, né? Falava? Tubular, né? Coisa esquisita. Os furtos foi assim, traumático pra gente. Ele já não tinha nada, não tinha ele tirado. Ainda tem que provar que foi furtado, não foi subtraído. Então, tudo isso aí, cada dificuldade é a construção. Sim, a gente é verdade. Enfim, minha próxima pergunta para o Ariomar. E eu queria te perguntar como foi deixar a direção e o que mudou na sua vida? Eu deixei a direção num momento muito importante na minha vida. Muito importante. Na verdade, assim, eu não estava mais na direção quando eu saí da direção. Eu me tornei o vice-diretor. E o Lá foi meu diretor. E aí, eu tive uma grande oportunidade de passar para um mestrado. Aí eu pensei, não consigo fazer um mestrado e não consigo ficar na vice-direção. Não dá. Então eu tomei a decisão de que chega, foi um momento bom, já fiz o que eu acho que poderia ter feito e segui minha vida para fazer o mestrado. Foi uma decisão que hoje eu não me arrependo, de forma alguma, mas foi importante esta mudança. Porque, como eu disse anteriormente, toda e qualquer escola, ela tem que haver mudanças, tem que evoluir, tem que se organizar no processo. Então, eu cheguei no meu momento que eu decidi parar. Eu já tinha, assim, feito algumas coisas que não estavam nem no escopo da direção, mas que hoje ainda existe. Por exemplo, uma das coisas que eu mais me orgulho também nesse processo é a Expo CEMI e a Febratec, da qual foi construída por meio de ideias e de fomentos que foram procurados via outras vias, que é diferente do Distrito Federal. Foi feito por meio do CNPq e do MEC.
Na época, a Febratec, eu não estava nem na direção, eu estava na sala de aula, estava em coordenação. E cheguei na minha diretora e perguntei, bora? Então vamos. Aí foi feito, aconteceu, parcerias. Então eu vi aquele momento que eu deixei essas duas figurinhas aí importantes. E segui minha vida, voltando para a sala de aula. Para mim foi ótimo. E os projetos foram de grande, eu acho que marco, né, que acontecem até hoje no CEMI e que acabam dando oportunidade para os alunos, né, fora da escola, como tem muitos alunos que viajam para o Rio mostrar sobre o projeto, o Rio Grande do Sul. Legal. Né? Legal, você vê isso. Então, assim, acabou abrindo muita oportunidade para vários alunos. Uma nova característica, né? Sim. Agora, se você me permite falar uma fofoca, Com certeza. fofoca é sempre bom. Eu tinha um projeto que, na verdade, não era Expo CEMI. Ele se chamava Consciência Robótica. Era uma bagunça, mas era lindo. E aí, a Alba recebeu esse convite, caiu de paraquedas no colo dela. Aí ela viu, você vai lembrar disso aí. Providência divina. Providência divina. Providência. Chegou assim do MEC. Preciso de um trabalho para ser apresentado no Rio Grande do Sul. A Alba viu aquele trabalho que eu montava e falou assim, e aí, dá pra você ir? Eu falei, todo dia, toda hora, bora. Fui. Foi um ponto importante porque eu consegui enxergar a diferença do que nós, Distrito Federal, fazíamos relacionados à ciência, feiras de ciências, e o resto do Brasil e do mundo, porque foi uma feira internacional, apesar de ser no Brasil. Então, eu vi aquilo, me vislumbrei e falei, opa, Expo CEMI. Aí que nasceu a Expo CEMI. Foi em que ano? Isso foi em 2009. Não. Olha que coisa legal, 2009. Vamos inovar. Tem uma ideia? Surgiu agora isso? Surgiu agora. A próxima pergunta para o Lafa. Qual a sua maior conquista que você adquiriu desde o começo da sua gestão? Foram Tempo. várias conquistas, né? Então, essa de colocar, né, cada vez o CEMI melhor. E uma das conquistas, assim, foi dessa escola bilíngue. E falo particularmente de mim, né? De passar 22 dias na Alemanha, né? Então eu com o resto do professor não ia conseguir isso. Conheci a Europa. Conheci a Europa, ali, conheci, né, a Alemanha, a Suíça, a França, né? Tudo isso em parceria com o Instituto Goethe, né? Que é um instituto que está prestando essa consultoria pedagógica, né, nessas escolas bilíngues. E a gente está brigando aí junto com as outras escolas bilíngues, né, para essas escolas bilíngues se tornarem uma escola de característica especial, né? O professor que trabalha o bilinguismo, ele também ganhar uma gratificação de 15%, igual às escolas de zona rural, escolas de ensino especial, né, ensino especial. Então, para se tornar uma escola bilíngue de verdade, né? Então a gente está nessa parceria, Com uma luta, então a gente está, né, agora segunda-feira mesmo teve uma audiência pública na Câmara Legislativa, né, para tratar sobre isso, entendeu? Então a gente, né, está correndo para cada vez melhor e o CEMI colocar cada vez lá em cima. Sim, essa ajuda foi muito importante, principalmente quando ano passado, né, do programa Pontos para o Mundo, que ajudou demais os meninos no inglês. E a gente quer incluir, né, agora no futuro, né, por isso que a gente quer, né, colocar o alemão forte, né, porque a gente quer colocar, né, no Pontos para o Mundo a Alemanha também. Sim. Mas para isso os alunos têm que estar bem melhores preparados, né? Não tem como, né, só o alemão daqui e o aluno passar 3 meses na Alemanha estudando na língua alemã. Então é complicado. Verdade. Agora minha pergunta é para a Alba. E eu queria saber, Alba, na sua visão, desde a sua saída até a atual gestão, passando pela gestão do Ariomar até chegar à gestão Lafayette, quais foram as mudanças que você percebeu, as diferenças, e pelo que você conhece atualmente do CEMI, o que você percebeu que mudou da sua gestão, passando pela gestão dos dois até hoje? Muito! Mas muito!
começa estrutural, né? Uhum. Igual quando eu entrei aqui nessa sala, eu falei, nossa, que coisa linda, né? Uma sala linda, nem parece que a gente está naquela unidade. Tá muito, uma rádio, tá linda aqui. Então, estrutural, o LAFA tem essa característica, né, de construção, de inovar. E o Sebastião ainda está com a gente ainda, né? Então, essa parceria deles, parece que um complementa o outro, casamento perfeito, né? É verdade. O conhecimento e a busca. E o LAFA sabe buscar. Aí a estrutura é a base, né? Quando você tem estrutura, você tem um banheiro que não funciona. Olha o trágico a casa fica, né? Aqui nós temos a estrutura, aí você vai ver o que vai implantar, o que vai melhorar ali. Aí então traz a prática com a realidade física, né? Então a estrutura física é muito importante, tanto é que a nossa briga inicial é justamente para ter nosso espaço. Sim. Não adiantava que a gente implantasse se não fosse na unidade provisória. Provisória o nome já diz, né? Provisória, está acabando. Tem um tempo para isso. Sim. Aí, então, passou essa gestão e a boa parte dela eu estou aposentada. Então eu estou como espectadora nesse período. Espectadora de tudo que anda acontecendo. Não me decepcionou. Eu lembro de uma frase que eu falei logo que eu saí da direção, né, da unidade. Aquilo que eu construí eu não quero ver corroer, e não estou vendo. Estou vendo crescer. Então foi uma frase assim que eu usei, eu falei, eu quero estar aqui para ver, né, até onde a gente conseguiu, né? Eu fiquei dando aula do Pronatec, que é um projeto, não sei se ainda existe. Não existe mais aqui não. Não da mesma forma, né? Então eu fiquei dando aulas de cursos mesmo, porque aquele desligamento foi proporcional. Eu fui para a sala de aula e depois visualizei em outro ângulo, porque quando a gente está na direção tem muita coisa que a gente não vê. Não vê acontecer, porque você é um dia atrás do outro, a gente vai correndo ali, às vezes você não vê o que está acontecendo. Então, se aconteceu isso, como a frase que eu sempre falo, providência divina, foi providência divina. Embora a gente não entende, tudo aquilo que é de Deus a gente não entende no momento, depois a gente compreende por que você passou por tudo aquilo, né? Então eu passei por um processo de desmame. Fui para a sala de aula, que foi uma experiência magnífica, ter retornado depois de muitos anos em direções de escola, porque essa não foi minha primeira direção, eu passei por outras. O CEMI foi a minha 13ª escola. O meu terceiro órgão foi a Secretaria de Educação, então eu não nasci do serviço público aqui, na Secretaria de Educação. Eu passei por 2 outros órgãos muito públicos. Né? Aí quando eu cheguei aqui, eu passei por várias unidades, foi crescente nas séries iniciais e foi construindo, e me construindo. Então eu acredito que eu estou me construindo até hoje, agora como aposentada e agora. Sim, e agora. Para, né? Então essa ida para os cursos me foi muito importante. Trabalhei à noite, trabalhei com jovens e com adultos, então isso me favoreceu muito. Então, assim, as perguntas acabaram, mas a gente gostaria de saber se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar ou falarem entre si também, algum conselho, algo do tipo. Conselho? Conselho para quem vai Aí assistir. o Laco olhou pra mim e falou, será que eu sou a mais velha? Eu tô com cara de vovó pra dar conselho. Ela acabou de falar, né? Vovó e Nossa, me fez lembrar aqui, falando muito de gestão, eu vou fechar até, tá? A minha fala com uma frase que eu gosto muito, e se é para filosofar, que peguemos um filósofo nosso, contemporâneo, e eu gosto muito, Mário Sérgio Cortella. E ele fala que cargos são temporários, títulos que a gente conquistou, né, ao longo da nossa carreira, a gente precisou muito, o termo que ele usa, cargos são temporários, títulos são provisórios. Mas a forma com que a gente trata as pessoas, isso é que é lembrado para sempre. Verdade. E vocês dois? Querem acrescentar alguma coisa? Nossa, eu vou pensar um pouquinho mais. Me dá mais um minutinho, por favor?
Eu só tenho a agradecer, né? Então, agradecer por estar aqui, né? Como gestor. É uma coisa que eu sempre falo que eu amo estar nessa gestão, né? Amo trabalhar aqui. E aqui a gente vê, né, que esse podcast, né, fruto, né, de tudo isso, então todas essas conquistas, então é muito gratificante, né, ver o trabalho aqui sendo, né, construído E evoluído. Bom, tô pensando aqui numa frase. Veja bem, talvez eu vou perguntar para meus amigos aqui se eles concordam ou não comigo, mas diretor seria como se fosse um arquiteto que engendrasse as pontas de um processo do mundo discente ao mundo docente? É muito cabeça essa sua pergunta. Lá na linguagem minha. Não, foi você que começou com essas frases legais aí, eu tenho que trazer alguma coisa boa também. Eu acho que é um elo, né? Porque você quis colocar que é um elo, né? Trazer, por ser um arquiteto, uma construção, né? Quando a gente fala em arquitetura, a gente lembra da autoconstrução, né? Sim. É uma construção de um processo, sim. Mas não entre a parte discente, eu não acredito, e docente. Não acredito que seja isso. É entre o universo, entre o local onde está inserido, porque tudo é mutável. Por exemplo, a educação é mutável. Ainda Né? mais essa cybercultura. Essa cybercultura louca. A educação lá de 2006 para da agora, como você fala, o que mudou, né? Mudou tudo. Tudo, a tecnologia. Então, Né? Então, está vindo assim processo que quem se atualizar vai ficar para trás, já está para trás, né? Eu tenho dó de quem está atuando agora. Eu falo assim, deve estar sofrendo. Presente. Porque se tem aquele profissional que ainda pensa que o quadro negro, né? Que me chamaram de quadro negro, né? A lousa, sei lá como é que é o nome que se fala hoje, ainda é utilizável, ele vai ficar lá dentro daquela lousa. Parado. Na pandemia, né? Ou ele se encaixa no processo, ou seja, pega esse bonde e vai, porque é um constante conhecimento. Acho que é por isso que o Cortella falou que títulos são provisórios. Porque ou você se recicla, né? O título só serve para hoje, a administração, porque eu sou formada em administração de empresas, a minha base. Depois eu tive outras qualificações. A administração de empresas que eu fiz de 30 anos atrás, mais, quase 40 anos. 40 anos atrás para hoje. Faz 8 copas. O currículo é grande aqui. Então é outra. Se eu não fosse reciclando ao longo do tempo, eu queria usar aquela base lá hoje. Não dá. Então, títulos, eu volto para o Cortella. Cargo é temporário, isso é óbvio, né? Tanto é que a gente perguntar quem foi o quarto último presidente, você vai parar para pensar. Aí você dá a resposta, mas você para para pensar. Sim. Então, por isso que é provisório. Então, você vai Constantemente evoluindo. E é nesse sentido que eu acho que não há uma coisa, a construção do conhecimento não parte só da parte docente e discente, ou seja, todo o processo que ali envolve. Sim, com certeza. Não sei se eu... Não, eu acho tudo perfeito. Eu concordo plenamente. O meio transforma as pessoas. O meio é um ator fundamental no processo. Estando numa escola tão bonita como está hoje, isso ajuda? Ajuda. Só que ao mesmo tempo ela pode, e eu vejo em sala de aula, o quê? Que falta, isso aí é um pedido de socorro para os alunos. Eu preciso que vocês sejam mais engajados. Precisaria muito que vocês tivessem aquela vontade, não de só aprender, mas aquela vontade de lutar como a primeira geração do CNI. Esse é um ponto que eu gostaria que tivesse... O nome disso é objetivo. A partir do momento que as pessoas têm objetivo, isso para a vida, aí ela foca naquele objetivo, né? Por isso que é importante a gente falar da nossa história. Sim, com certeza. Chamem outras pessoas para conversar aqui, chamem os ex-vice-diretores
Que aí até eu posso entrar, porque ainda não posso ser convidado. Eu também fui vice-diretor aqui. Não, mas tá vocês. Não, mas eu também fui isso. Eu também fui vice. É isso aí, gente. Bom, então é isso. Queria primeiramente agradecer a professora Rosana, né, que fez parte desse projeto, ajudou muita gente, auxiliou demais. E principalmente a vocês por estarem aqui, por terem aceitado gravar com a gente. Toda a experiência que vocês compartilharam com a gente com certeza foi essencial. E não só pra gente, né, agora, mas também pra escola. Então, queria agradecer vocês pela participação, tá bom? No nosso episódio. Uma honra. Parabéns pra Muito vocês. obrigado. Sucesso no projeto de vocês. Obrigada!